Não mandei no grupo. Sejam bem-vindos. Eu não mandei no grupo e sabe o que aconteceu? Ai, pai. Tava sem áudio. Vou ter que falar de novo. Então, desculpa aí vocês do Instagram, mas a gente vai falar de novo. Deu ruim aqui no YouTube. Então é isso, sejam todos de novo, vamos lá, sejam todos muito bem-vindos. Estamos falando aqui sobre os hábitos. Quais hábitos? Aqueles que de fato eu preciso transformar na minha vida. Talvez você tenha o hábito de comer doces e isso vem atrapalhando o quê? A sua saúde física. Talvez você tenha o hábito de reclamar. Exatamente, muitas pessoas têm esse hábito de reclamar, entendendo que muitas vezes a reclamação faz com que eu viva novamente aquilo que eu estou presenciando na minha vida. Muitas pessoas têm os maus hábitos de fumar, de beber, enfim, são inúmeros maus hábitos que talvez eu não consiga perceber ou talvez eu não consiga transformar, eu não consigo ressignificar, eu não consigo mudar esse comportamento que há muito tempo eu venho vivendo essa realidade que vem me corroendo. Talvez eu tenha o mau hábito de tratar a minha esposa ou o meu esposo de forma hostil. Talvez eu tenha o mau hábito dentro do meu trabalho. Talvez eu tenha o mau hábito em todas as áreas da vida. Não sei se vocês sabem, mas para que vocês possam ter clareza, entenda como é que funcionam os hábitos. Os hábitos é tudo que eu faço de forma recorrente, seja consciente ou inconsciente, seja individual ou em conjunto. Então, muitas vezes eu tenho apenas um comportamento que é habitual, ou eu tenho vários comportamentos que eles se somam entre si, que são habituais, e eu não consigo perceber, porque muitas vezes está inconsciente. Então, para a gente iniciar essa live no dia de hoje, que a gente está promovendo, é para as pessoas que querem essa transformação. Mas antes a gente precisa entender vários aspectos da nossa vida. Porque que, de fato, muitas vezes eu sou uma pessoa muito aplicada para iniciar muitas coisas na minha vida, mas eu tenho dificuldade de me manter naquilo que eu iniciei. A minha acabativa, ela é muito baixa. Então, eu tenho... primeiro, muitas vezes a gente tem essa dificuldade de entendimento. Tudo que é novo é atrativo, é excitante para o nosso cérebro. Então, o objetivo da live é isso, é fazer com que você entenda quais são os aspectos, porque muitas vezes eu venho tentando mudar e essa mudança não ocorre, gera frustração. Olha só, essa frustração, ela acaba ruminando a energia, porque se eu não tenho energia vital, eu não tenho força de vontade, eu não tenho autoestima, eu não tenho autocontrole, justamente porque vai ruminando nossa energia, e quanto maior gasto energético, menos eu realizo aquilo que eu gostaria de promover para a minha vida. Então, por isso que o dia de hoje é para essas pessoas que estão de fato buscando essa transformação. E aí a gente precisa entender vários pontos da nossa essência para começar a trazer para a consciência esses pontos para que aos poucos eu consiga criar uma nova realidade na minha vida. Então, para a gente iniciar, eu gostaria de fazer uma pergunta para que vocês possam refletir verdadeiramente. Quando eu falo de reflexão, é reflexão de forma profunda. Porque muitas vezes, pela vida que a gente leva, uma vida corrida, uma vida que tem inúmeros afazeres, eu não paro um minuto sequer para refletir. E aí, o que acontece com as pessoas? As pessoas, elas têm objetivos, talvez não específico, talvez com pouca clareza, e aí elas começam várias coisas ao mesmo tempo, né, acreditando que está próximo de alcançar os seus objetivos, mas o fato é, muitas vezes eu não tenho claro o que é importante para a minha vida. Eu não consigo desconstruir aquele objetivo grandioso em pequenas partículas para que eu possa promover ações e atingir esse objetivo. E aí, por isso que muitas vezes a gente inicia muitas coisas e o fato é, como é tão distante,
muitas vezes, esses objetivos, eu não me dou a oportunidade de o quê? Ir de degrau a degrau, subindo cada etapa, porque a gente precisa maturar conhecimentos, eu preciso passar por várias etapas, fortalecer. E isso vai exigir de você esforço contínuo, esforço não só mental, mas físico também. E é desgastante. E nossa mente, ela foge. Ela quer o quê? Muitas pessoas não percebem, mas elas têm várias fugas, justamente porque a gente não tem essa coragem de combater aquilo que vem atrapalhando na nossa vida. Então, muitas vezes, eu não consigo enxergar o ponto essencial. Eu não paro um minuto sequer para ter essa clareza de quem de fato sou eu. Quem é você? Essa é uma pergunta importantíssima. Só que quando eu falo quem é você, muitas vezes a gente pega nossos troféus. O que são os nossos troféus? Aquilo que eu promovi e realizei na minha vida. Por exemplo, eu fiz faculdade de administração. Eu sou formado em administração. Eu sou formado em direito. Eu sou formado em contabilidade. Então, eu sou advogado, eu sou contador. Não é esse tipo de pergunta que você tem que se questionar para você mesmo. Você precisa fazer uma reflexão profunda. Quem é de fato você a cada minuto, a cada escolha, a cada decisão do seu dia a dia? Quem de fato é você? Não é só ser pai. Não é ser só filho, quase não sai. Não é ser apenas aquela pessoa dentro do trabalho. Não é só aquela pessoa dentro da sua vida pessoal ou familiar, ou social e espiritual. Pega tudo isso, observa nas profundezas do seu ser. Quem de fato é você? Entra numa reflexão profunda, porque se você não entrar, se você não souber quem é a pessoa que a gente muitas vezes não para analisar, quem de fato sou eu, a cada minuto, a cada tomada de decisão, eu acabo vivendo uma vida que é conduzida pelo que eu vivo dentro da minha sociedade, dentro da vida cultural, do meio onde eu estou vivendo, dos amigos com quem eu convivo e assim por diante. E aí talvez você não consiga perceber, mas tudo isso tem um fator importantíssimo que vem te influenciando, talvez de forma positiva ou talvez de forma negativa. E aí é o que acontece. E aí eu acabo criando aquele hábito, porque eu tento realizar situações para que a minha vida avance. Por isso que eu falei, é importante a gente ter clareza. Clareza do que eu quero para a minha vida. Quando a gente fala que ter clareza, começa a acender aquela luzinha naquele fim do túnel. Porque quando eu falo de clareza, não é saber de tudo que você precisa fazer, mas, obviamente, é entender que muitas coisas vão aparecer e aí você precisa entender que o que é essencial. Sendo essencial, eu preciso descartar tudo aquilo que está atrapalhando para o meu caminho evolutivo. Então, quem é você no seu dia a dia? Quem é a pessoa que toma essas decisões constantemente na sua vida diária? Essa é uma pergunta que, muitas vezes, as pessoas não se questionam. Quando você se olha no espelho, quem você vê? É uma pessoa agradável ou uma pessoa desagradável? É uma pessoa que talvez não te gera tanta empatia, você se sente meio envergonhado, não se sente autossuficiente, não se sente competente para realizar coisas. Por que a gente tem que ter clareza? Eu gosto de usar uma metáfora para facilitar. Quando a gente não tem clareza, imagina você dirigindo o carro, só que você sabe de onde você veio, mas você não sabe para onde você vai. Sabe por quê? Porque você fica olhando para o retrovisor. Você não está olhando para a frente, você está olhando para o retrovisor, ou seja, você está olhando pelo que você já passou. Então é a mesma coisa. Quando a gente tem clareza, a gente sabe de onde a gente está, de onde a gente veio, mas para onde a gente quer chegar. E aí fica tudo mais fácil de eu eliminar aquelas barreiras, aqueles ruídos, aquilo que vai atrapalhar, que é natural na vida de todos nós. Vai acontecer inúmeras situações para tirar ou desviar você do seu caminho. Por quê? Porque nem todo mundo, por isso que é importante ter clareza de quem é você e entender que
o meio que você vive, ele tem um fator muito grande que vem influenciando de forma positiva ou de forma negativa. Então faça essa reflexão. Quem é você no seu dia a dia? Porque muitas vezes a gente não tem essa noção e acaba vivendo várias situações no nosso dia a dia sem saber por que a gente está vivendo isso. Né? E existem várias pessoas que têm certa dificuldade de entender quem que é de fato ela. Por quê? Porque ela não tem a autoestima elevada. Ela tem problema de autoestima. E aí acaba não realizando inúmeras tarefas para o crescimento, para o seu desempenho, para o seu desenvolvimento, justamente por conta disso. Então faça essa reflexão. Reflita profundamente de quem é você. E agora, tudo que eu vou falar é para a gente poder compreender, para a gente chegar no denominador comum. Por quê? Porque se eu não tenho clareza e compreender tudo, tudo não, obviamente que não dá para compreender tudo, mas compreender pequenas coisas para que eu possa trazer para a consciência, eu não consigo transformar aquilo que está atrapalhando na minha vida. Seja reclamação, seja o fator financeiro, seja a minha saúde, seja a harmonia do meu lar, em várias áreas da vida, em vários momentos, em vários aspectos. Por isso que tem que trazer para a consciência. E o que eu gostaria de falar para vocês? Que existem dentro da PNL, Programação Neurolinguística, né? Várias ferramentas que fazem a gente trabalhar a nossa mente e recodificá-la. De que forma? Porque a gente tem o hardware. Hardware são a estrutura do nosso cérebro. Isso não tem como alterar. A gente tem várias estruturas do nosso cérebro. A gente tem o hemisfério direito, a gente tem o hemisfério esquerdo, a gente tem o córtex pré-frontal, a gente tem as amígdalas, a gente tem o nosso hipocampo, a gente tem o lobo frontal, o lobo occipital, tem vários hardware dentro do nosso cérebro. Isso não dá para alterar. O que dá para alterar? O que foi instalado desde o seu surgimento, desde a sua criação, desde o seu surgimento ao mundo. E aí eu vou te falar uma coisa, você não deve saber disso, mas talvez você não saiba disso, mas eu quero falar para vocês o seguinte, você veio para esse mundo com o núcleo da sua personalidade, ou seja, com a sua personalidade desenvolvida. Então, vários fatores dentro da sua gestação influenciaram o núcleo da sua personalidade. E aí, como que a gente sabe que o núcleo da minha personalidade já veio desenvolvida nesse mundo? Porque foi feito um estudo nos Estados Unidos, obviamente, acompanharam um grupo de jovens, de bebês, que se tornaram jovens e adultos durante 30 anos. E como foi feito esse estudo? Dentro de uma maternidade neonatal, onde eles colocavam alguns ruídos. Aqueles bebês que naturalmente, ouvindo aquele ruído, virava a cabecinha, eles cresceram e se tornaram pessoas mais extrovertidas. E aqueles bebês que ficavam parados diante daquele ruído, não fazia nenhum tipo de movimento, cresceram naturalmente pessoas mais introvertidas. Isso nos mostra, o que isso nos mostra? Isso nos mostra que nós já nascemos com o núcleo da nossa personalidade. Se você é mais extrovertido ou se você é mais introvertido, fique sabendo que desde o seu surgimento, você já veio com a sua personalidade. E aí você me pergunta, tá bom, mas e o resto? O resto, o meio onde você vive influencia muito. Os valores que foram introduzidos, as experiências que você viveu influencia, as crenças que foram instaladas através dessa estrada da vida que vai nos oferecendo grandes desafios. Esses desafios fazem a gente avançar, muitas vezes paralisar e muitas vezes recuar. Depende de como eu enxergo, depende de qual é o núcleo da minha personalidade. Tem pessoas que são mais combativas, que enfrentam com mais facilidade os desafios da vida. Tem pessoas que são menos combativas, são mais passivas, são mais... que tem um nível de muita... Existem dentro da neurociência várias formas de você poder entender o perfil comportamental.
Então, dentro da neurociência existe um termo, é um estudo que foi feito, né? Chama neuroticismo. O que é isso? O que isso nos mostra? Pessoas que têm um nível de preocupação elevada, e são pessoas que naturalmente reclamam muito, elas se preocupam muito, são pessoas mais propensas à ansiedade, depressão, e por conta disso elas não têm tanta força para combater inúmeras questões da vida. Então, tudo isso influencia a sua personalidade. Né? A sua personalidade ela vem com um núcleo. O restante, né? Você pega 30% da sua família, né? 30% do seu DNA, você acaba absorvendo isso, e isso também faz parte dos seus traços de personalidade. 20% é o meio que você vive, e 50% já é seu, naturalmente é seu. Então, as crenças que você muitas vezes tem, foi pela estrada da vida que talvez venha oferecendo para você. Então, por isso que você precisa observar quem é você todos os dias. Quais são suas crenças? Suas crenças são empoderadoras ou são crenças que te enfraquecem, enfraquecedoras? Precisa observar, porque muitas vezes a gente acaba tendo crenças que o quê? Acaba nos desmotivando para o caminho que a gente está buscando, para a realização dos meus objetivos, para a realização e concretização dos meus objetivos. Por que a gente está falando sobre isso? Porque se você não se conhecer, entendendo se você é mais extrovertido ou introvertido, você vai ter dificuldade de transformar os seus maus hábitos. Por isso que a gente está falando um pouquinho de traços de personalidade. Né? Então, muitas vezes, a gente não tem essa noção, essa clareza, justamente porque a gente não busca, muitas vezes, esse conhecimento para que eu possa romper. Né? Muitas vezes a gente está amarrado a inúmeras crenças. E aí tem uma historinha que eu gostaria de compartilhar com vocês. É uma historinha super interessante e é fácil a gente entender como é introduzida as nossas crenças e os valores que talvez eu venho carregando de geração por geração. Né? Diz que tinha uma família que ela comemorava, junto à família, assim, ela tinha uma data comemorativa onde todos faziam questão de estar presente, que era o Dia das Mães. E dentro desse evento, era um evento para essa família, eles faziam um peixe que era tradicional, que já vinha lá da tataravó. E aí eles faziam esse peixe e tinha uma criança observando a mamãe preparando o peixe. O que essa mãe fazia? Ela cortava a cabeça e o rabo desse peixe. E aí a criança perguntou, mamãe, por que você está cortando a cabeça e o rabo desse peixe? A mamãe olhou para a criança, sorriu e falou assim, eu aprendi com a sua avó, então por isso que a gente vem fazendo há anos da mesma forma. Tá bom, só que a criança não ficou tão satisfeita. Tá bom, mas como é que eu faço para entender? A sua avó me ensinou, então se você quer saber, pergunta para ela. Beleza, a criança, como estava reunida a família, a vovó estava viva. Foi lá e perguntou para a avó. Ô vó, por que vocês cortam a cabeça e o rabo desse peixe? A vovó sorriu e falou assim, eu aprendi com a sua bisavó. Ela me ensinou desse jeito. Então, se você quer saber, ela me ensinou, tem que perguntar para ela. A sorte que era uma família onde a bisa estava viva. A criança foi lá, curiosa, foi perguntar para a bisavó. Ô bisa, por que é cortado a cabeça e o rabo desse peixe? A bisa sorriu e falou assim, minha filha, deixa eu te explicar. Na minha época, a frigideira era pequenininha. Então, eu precisava, para o peixe caber, eu precisava cortar a cabeça e o rabo. A criança sorriu, então tá bom. O que isso nos traz para a consciência? Muitas vezes, o meu comportamento está sendo influenciado pelos valores ou pela cultura familiar. E talvez eu não me dou a oportunidade, porque eu consigo, na verdade, eu fico contando historinhas para justificar talvez o meu medo, talvez a falta de coragem, para enfrentar inúmeros desafios que a vida vai oferecendo para a gente. Então é muito mais fácil de falar, eu sou assim, nasci assim, aprendi com o seu avô, seu bisavô, não percebendo que talvez, se eu enxergar de fora inúmeras questões
que for introduzida, isso é um pequeno exemplo para várias crenças que foram instaladas. Observe, muitas vezes a pessoa, por viver inúmeras questões, né, ela se depara com pessoas que o quê? Que acaba traindo ela. Então acaba perdendo a confiança no ser humano. Ou seja, quando eu falo de traição, não é só conjugal, é traição na vida profissional, é traição de amigos, é traição em todos os aspectos. Quando a gente percebe que eu fui traído por um amigo, eu fui traído por um sócio, eu fui traído por uma esposa, o que eu acabo acreditando? Por viver inúmeras experiências, a somatória dessas experiências, tudo que você vê, você ouve e você sente, se torna uma crença profunda. Crença é tudo aquilo que você tem como verdade. E aí o que vai acontecendo? Você acaba acreditando que não existe pessoas que você possa confiar. Quantas vezes você já se deparou com isso? As crenças que foram instaladas na sua vida é de acordo com as experiências que você vive. Ou talvez dos valores da sua família, ou talvez a cultura da sua família, ou o meio que você vive. Por isso que é importante observar no seu dia a dia quais são as crenças que estão instaladas. Porque não adianta nada você querer uma transformação de fato na sua vida, mas você vem todos os dias promovendo as mesmas ações, os mesmos pensamentos. Existe, no nosso sistema aqui do cérebro, existe o hipocampo. O hipocampo é o sistema responsável pela recorrência das memórias. E a gente, na neurociência, tem um estudo que foi feito para tentar entender como é que funciona, né, esse mecanismo das repetições. Primeiro que o cérebro faz isso para o quê? Usar menos energia. O nosso cérebro, ele tem duas principais funções, que é importante você saber. A principal função do nosso cérebro é sobrevivência. A segunda é procriação. Por isso que, muitas vezes, quando a gente fala de sobrevivência, o ser humano, desde quando foi constituído, ele sempre foi um animal que vem se protegendo de inúmeras questões. Por conta disso, eu busco menos desconforto, busco menos constrangimento, eu busco menos desafio. Tudo que me incomoda, eu quero o quê? Distanciar da minha vida. E assim a gente vai vivendo o tempo todo. E aí, de novo, eu fico contando historinhas. Essas historinhas para justificar o fato de não promover ações para transformação da minha essência. Se você quer parar de reclamar, você precisa entender em quais momentos você vem vivendo esse tipo de situação, de comportamento. Se você quer parar de fumar, você precisa entender que o fumar, existe um livro que chama Poder do Hábito. Nesse livro ele fala vários fatores de você mudar todos os aspectos da nossa vida. Até, inclusive, ele dá vários exemplos de pessoas que sofrem de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, como, por exemplo, Michael Phelps, 8 vezes campeão, que ele foi habituado a fazer ele fazia as provas, todas as provas que ele fez, foi porque ele foi habituado a fazer nos treinos a mesma coisa. E aí, quando ele ia para a competição, já estava instalado, era natural para ele o quê? Aquele comportamento já estava instalado 100% lá na raiz do seu inconsciente, e aí ele só fazia o que precisava ser feito, ou seja, ele estava tão habituado que ele nem percebia, ele só apenas agia. Como que o pessoal ficou sabendo disso? Os repórteres ficaram perguntando, como que você faz? Ele falou, eu não sei, eu faço a mesma coisa que eu faço nos meus treinos, nas competições. Então, existem vários livros falando de como a gente mudar os principais hábitos. Por exemplo, tem pessoas que têm o hábito de fumar, né? Tem a nicotina, que é altamente viciante, né? E acaba gerando o que? Abstinência. E isso mexe com o seu organismo, mexe com o seu sistema, e que acaba fazendo o quê? Para reduzir o estresse, porque aumenta, né? Mexe com o seu estado emocional, mexe com os seus afetos, seus sentimentos. Você o quê? Acaba quando eu falo isso, né, as pessoas elas acabam não entendendo, mas você fica toda hora negociando com você
para justificar esse comportamento que talvez eu quero mudar, mas eu não tenho coragem de dar sequência. E aí você fala o seguinte, só hoje eu vou fumar um cigarrinho ou só vou dar um traguinho. E aí, só para você entender, para vocês que querem parar de fumar, existe um movimento mecânico. Esse movimento é habitual. Se você substituir o cigarro por outras coisas aqui, obviamente precisa ter um comportamento, né? Precisa ter uma ação, porque você precisa entender, hábito, ele começa da onde? Do gatilho que surge. Gatilho é o que te leva a realizar coisas. Por exemplo, pessoas que estão acostumadas a fumar, ela fuma após ela fazer qualquer tipo de refeição, depois que ela almoça. Aí o que ela faz? Ela pega o cigarrinho. Então qual é o gatilho? O almoço. Então você já precisa se preparar para que você possa promover ações, porque na hora que surge o gatilho, você substitui. Porque como é um ato mecânico, você consegue promover ações para você substituir esse ato que é mecânico. E aí você, em vez de usar o cigarro, você usa um canudinho para tomar um suco, e aí tentar reduzir sua ansiedade. E faz isso várias vezes. Né? Não tem um tempo certo. Também tem estudos falando que são de 66 a 261 dias. E aí eles pegaram a média para tentar entender de que forma o ser humano ele possa se habituar. Essa ideia de 21 dias é uma falácia. Foi desenvolvida, disseminada justamente por conta do livro O Poder do Hábito, e algumas pessoas pegaram algumas ideias, né, foi de um cirurgião, Maxwell, ele percebeu que os seus pacientes demoravam 21 dias para o quê? Para se readaptar depois de uma cirurgia, seja de perna, seja de braço, e assim vai. E aí, pegaram essa ideia e trouxeram para o quê? Para os mundos dos hábitos. Então, as pessoas acabaram acreditando que você, através de 21 dias promovendo ações para que você possa ter um novo comportamento, você vai acreditar que isso vai se tornar um hábito. Se você tem dificuldade de acordar de manhã, sua estrutura, a gente tem uma estrutura mental. Quais são as estruturas? Se você está acostumado a acordar todos os dias 8 e você gostaria de mudar esse comportamento para acordar às 5, você vai perceber. Você vai fazer 21 dias. Se na semana seguinte você falhar uma ou duas, você vai perceber que já era. Você perdeu o hábito de acordar às 5, porque eu já fiz isso. E é difícil. Então, existem vários comportamentos que não é tão simples de a gente alterar. Principalmente porque, muitas vezes, vai exigir um certo esforço da gente. E é um desgaste físico e mental. Então, por isso que a gente está aqui trazendo para vocês várias informações para que juntos a gente possa trazer para a consciência e começar a modificar a minha vida no meu dia a dia. Trazendo mais o quê? Mais tranquilidade, para que tenha uma vida mais balanceada, uma vida mais leve, mais realizável, que consiga viver muito mais pleno, muito mais satisfeito, cheio de energia vital, para que eu possa o quê? Viver em harmonia com as pessoas com quem eu convivo. Quando eu estou bem, tudo fica muito mais fácil para que eu possa promover ações, principalmente para que eu possa ajudar mais e mais pessoas. Então é isso, gente. Não adianta querer mudar tudo de uma vez. A gente precisa entender quais são os movimentos que eu venho promovendo no meu dia a dia para que eu possa criar essas alterações. Aqui no Instagram tem uma galerinha, não sei quem tá, mas sejam bem-vindos. Vamos ver aqui, ó. É isso, a gente está no YouTube, pessoal. Por isso que eu não estou olhando aqui no Instagram, mas sejam bem-vindos. A gente está fazendo aqui uma palestrinha, falando dos maus hábitos. Muitas vezes a gente tem dificuldade de entender e por como que a gente vai fazer para poder transformar. Obviamente que a gente está falando aqui de alguns movimentos, porque não se transforma tudo de uma vez se eu não tenho consciência do que precisa ser alterado. Então, por isso que eu venho falando aqui de várias coisas, né? Então, o núcleo da sua personalidade, ela já veio através da sua gestação.
Então, muitas vezes a gente não tem consciência, mas se eu sou uma pessoa mais corajosa, ou se eu sou uma pessoa mais medrosa, se eu sou uma pessoa mais combativa, se eu sou uma pessoa mais metódica, cheio de métodos, se eu sou uma pessoa que penso muito, ou se eu sou uma pessoa mais acelerada, se eu sou uma pessoa mais extrovertida, tudo isso tem a ver com a gestação que foi formada da sua mãe durante 260 dias, e ali já nasce o núcleo. Então, 50% do que você veio da gestação da sua mãe. Os 20% é onde você vive, os valores, o meio que você vive. E os 30% são DNA dos seus antepassados. Então, muitas vezes, os traços que foram formados da minha personalidade vêm desses 30% da minha família. E aí eu acabo acreditando que tudo que eu vivo tem que ser vivido porque a vida é assim e ponto. Ou eu sou assim e ponto. Mas a gente sabe que tem estudos falando da epigenética, que é o estilo de vida que você vem promovendo, que pode alterar conexões neurais para que você possa promover ações na sua vida, mudando inclusive o DNA. Muitas vezes a pessoa tem e fala assim, na minha família eu tenho a genética de que todo mundo tem pressão alta. E aí, naturalmente, eu acabo tendo pressão alta. Eu tô falando isso porque na minha família tem muita gente de pressão alta. Eu tô com 41 anos, mas eu pratico esportes, eu me alimento bem, eu venho cuidando da minha saúde. Então, o estilo de vida, a epigenética, faz com que eu muda esses aspectos que foi passado de geração para geração. Então, muitas vezes, é muito fácil criar historinhas para não promover ações necessárias para essas transformações. As pessoas têm essa tendência de ficar negociando o tempo todo consigo, não percebendo que muitas vezes essas negociações são mais medos, insegurança, falta de coragem para promover ações para essas transformações. Dando continuidade, vamos lá. Quais são os comportamentos que você vem promovendo, ou quais são os pensamentos que surgem na sua vida, que talvez precisa ser modificado e muitas vezes você não tem coragem de enfrentá-los? Faça uma autoanálise. Quais são os comportamentos que você vem realizando que precisa ser modificado e talvez você não tenha coragem de alterar? Pessoas que fumam, elas mudam rapidamente a forma de como elas pensam, justamente porque elas ficam falando, sempre negociando. É muito mais fácil negociar. Se você pegar uma pessoa e perguntar para ela, é mais fácil mudar uma crença ou um comportamento? O que vocês acham? Boa noite. Boa noite. O que é mais fácil? Me ajuda aí, vocês que estão no Instagram. É uma crença ou um comportamento? É mais fácil mudar o quê? Ajuda? Eu vou esperar vocês, hein? Muitas vezes, a maioria das pessoas, está demorando aqui, eu não sei se está com lentidão, mas muitas vezes as pessoas falam que é muito mais difícil mudar uma crença do que um comportamento. A crença, ela acaba sendo ela é fácil de um esforço. Por exemplo, eu vou dar um exemplo para que vocês possam entender e ficar claro. Se você pegar uma pessoa que está acostumada a fumar, ela fuma anos, fala para ela o seguinte: quando que você vai parar de fumar? Ela vai falar assim, eu vou parar de fumar só lá na segunda-feira. Por que você não para hoje? Porque é muito mais fácil eu acreditar que eu vou parar só segunda, porque esse comportamento vai exigir muito esforço agora. Então é muito mais fácil eu falar o quê? A crença é facilmente alterada quando o comportamento é difícil de ser modificado. Por isso que vocês precisam entender. Muitas vezes, quando eu falo de crença, tem a ver com esses tipos de comportamentos que eu preciso modificar. Então, quais são as crenças que estão instaladas que precisam ser alteradas? Será que eu sou uma pessoa muito receosa? Eu sou uma pessoa muito desconfiada pelas experiências? Eu sou uma pessoa muito reativa?
sou uma pessoa muito tímida, muito comedida, enfim, cada qual com seus traços de personalidade. E o que é interessante, né? Desde 2018 eu venho estudando comportamentos. E aí o que a gente percebe? Que naquela época, quando eu comecei a entender de comportamento, de personalidade, de pessoas, de perfil, a gente acreditava que você é assim, ponto, né? Muitas pessoas têm essa tendência de taxar as pessoas, né, de uma forma. Ah, aquela pessoa é bruta. Mas por trás de toda essa brutalidade existem vários aspectos que ela tem a leveza, é uma dócil, mas muitas vezes, pelas experiências da vida, faz com que ela se torne uma pessoa mais combativa, mais dura, e aí a gente acaba acreditando que aquela pessoa é mais dura. Então, por isso que a gente precisa entender, né? Muitas vezes, a gente acaba vivendo situações que geram âncoras sentimentais, emocionais, e aí dentro dessas âncoras vêm as nossas crenças, fazendo com que eu não promova ações para alterar muito daquilo que está impedindo para o meu crescimento. Quais são as crenças que vocês viveram? Quais são as experiências que vocês viveram que se tornaram crenças que estão atrapalhando o seu crescimento? Muitas vezes a gente não consegue enxergar isso, mas para um minutinho, avalie a trajetória da sua vida, do 0 aos 7 anos, como foi a sua vida? Dos 7 aos 14, como foi a sua vida? Dos 14 aos 21, como foi a sua vida? Foi boa? Coloca o que foi bom, todos os momentos. E aí que está a grande sacada. Eu preciso observar o que de fato não foi tão bom assim. Porque muitas vezes, aí eu falo, lá dos 0 aos 7 anos, foram várias experiências que eu vivi, está instalado no meu inconsciente, que naturalmente faz eu ter experiências da vida que vão se repetindo. Como, por exemplo, mulheres que se deparam com homens que toda vez que ela tem um relacionamento, esse mesmo homem acaba traindo ela. E aí ela termina de um relacionamento, ela entra no outro relacionamento. E aí, de novo, a mesma situação. E aí, de novo, a recorrência daquilo. Sabe por quê? Porque talvez, dos 0 aos 7 anos, ela viveu várias experiências que fizeram com que ela se tornasse um ser humano que atraísse essas pessoas com esse perfil comportamental. E tudo tem a ver com o papai e a mamãe. Mas aqui, o dia de hoje não é para falar sobre isso. É só para você entender que é importante ver a sua trajetória do 0 ao 7, dos 7 aos 14, dos 14 ao 21, dos 21 aos 28, dos 28 aos 34, 36, 35, caramba. É 34? 1, 2, 3, 28, 29, 31, 2, 3, 4, 36. Pô, deu um branco. Dos seus 36 aos 42. Observe qual foram as experiências que fizeram gerar uma crença. E aí eu vou te falar, as âncoras emocionais. O que são âncoras emocionais? Essas âncoras é difícil extrair, é difícil ressignificar, porque extrair não se extrai das experiências. Pode observar, sua memória de curto e longo prazo, ou melhor, sua memória de longo prazo, são memórias que junto com elas geraram forte impacto que foi emocional, assim, que mexeu muito com as suas emoções. E principalmente para o lado negativo. Por isso que é difícil extrair. Porque foi forte esse impacto que eu sofri. Se você foi abusada, isso gera um impacto emocional na sua vida. E isso afeta a sua vida futura. Se você viveu uma vida muito pobre, extrema escassez na sua infância, isso gerou forte impacto emocional. Talvez você viva vários momentos da sua vida de sobe e desce. Porque justamente foi instalado na sua memória uma vida escassa, fazendo com que você não tenha domínio da circunstância para você ter o quê? Um nível de crescimento, evolução. Por isso que, para que a gente possa entender como são essas âncoras emocionais, quando elas ocorrem, é quando os meus estímulos sensoriais, que são a visão, os 5 estímulos emocionais, a visão, a minha audição,
o meu olfato, o meu tato e o meu paladar. Quando ele se conecta com as minhas emoções, pum! Isso gera âncoras. E essas âncoras faz com que eu acabe promovendo uma vida de crenças negativas por essas experiências. Então, eu preciso ressignificar tudo isso que eu vivi e senti na minha vida por uma trajetória totalmente diferente. Se eu não ter clareza dessas âncoras emocionais, eu vou viver experiências repetidas na minha vida, que vai gerando cada vez mais o quê? Ressentimentos, mágoas, culpas. E quanto mais eu tenho isso, menos energia eu tenho, que é o que? É o combustível para a realização. Energia vital é o que faz vocês agirem naturalmente para o avanço da vida de vocês. Um minuto, observe. Por que a gente está falando tudo isso? Às vezes, aí por viver todas essas situações, eu acabo tendo como hábito, infelizmente, viver uma vida de lamentação. Eu vivo lamentando, aí eu vivo reclamando, eu vivo culpando o terceiro. Eu fico culpando a circunstância, eu fico culpando o sistema, eu fico culpando o presidente, sendo que as ações necessárias para transformações vêm de quem? Vêm de você. Não adianta culpar o terceiro, porque você não tem controle sobre o que acontece à sua volta. Você só tem controle em dois aspectos da sua vida, sobre o seu foco e sobre o seu comportamento, as suas decisões. Isso você pode mudar. Então, muitas vezes, tudo que eu vivi dentro da estrada, eu costumo falar que a vida é uma estrada, né? Uma estrada, muitas vezes ela tá em linha reta, pega umas curvas, subida, descida, pega buraco, o pneu fura, eu tenho que trocar o pneu e muitas vezes eu não estou preparado porque eu não tenho esse autocontrole, eu não tenho a autoestima suficiente para falar assim, eu sou uma pessoa que consigo trocar o pneu da minha vida. E aí eu vivo várias questões. E aí, essas questões, talvez, para alguns é pequeno, mas para outros é gigantesco. E aí, esses desafios faz com que a minha vida viva experiências negativas cada vez mais. Por quê? O fato de eu reclamar, lamentar. Quando você vai buscar o entendimento da palavra reclamação, o que significa? Vem de recorrência, de repetição. Então, quando você está reclamando, você está repetindo aquela ação que aconteceu na sua vida. Então, quando eu falo de reclamar, então eu estou clamando para que eu viva mais uma vez essa experiência negativa. Porque eu estou simplesmente terceirizando a responsabilidade que é minha. Eu costumo falar, né? Quando a gente fala de responsabilidade, a gente está falando de pessoas que conseguem promover ações sendo protagonistas daquilo que ela vem vivendo. Então, por exemplo, se você tem uma empresa, a empresa está com dificuldade financeira, quais são as ações que precisam ser promovidas por você? O que você precisa fazer que vai te gerar desgaste físico, mental, que muitas vezes você fica contando historinha e fica distanciando, porque o seu cérebro, lembra que eu falei no começo? É uma máquina que ela tem duas principais funções, sobrevivência e procriação. Então, muitas vezes eu quero fugir porque o meu cérebro está me protegendo daquilo que vai gerar desgaste. E aí, qual que é o lance? Aí eu fico fazendo o quê? Eu tô vendo por mim, porque muitas vezes a gente sabe o que vai acontecer. Só que eu fico empurrando com a barriga e vou me distanciando. E aí eu vou contando uma historinha para mim o tempo todo. E eu vou negociando comigo o tempo todo. Essa negociação naturalmente faz com que você não tenha uma vida cada vez mais abundante. O universo, ele promove ações para aquelas pessoas que estão dispostas a pagar o preço desse desgaste físico e mental, que aos poucos você não consegue perceber. Mas aos poucos você vem ganhando uma estrutura, uma massa
forte para o quê? Para que você possa viver experiências que talvez para alguns sejam experiências muito fortes, negativas, grandiosas, mas para você que já viveu inúmeras experiências, seja bem pequenininha. E aí você tem facilidade de pegar a onda, em vez de você ficar com medo do tamanho da onda, você pega uma prancha e vai surfando nela, né? E vai aproveitando a vida, desfrutando. Por isso que para algumas pessoas, quando elas se deparam com o sofrimento, o que elas fazem? Elas sucumbem, elas recuam, elas se distanciam, elas preferem o quê? Mudar o foco, e aí ela fica contando historinha para ela mesma, ou vai atrás de fugas, álcool, sexo, enfim, vídeos de pornografia e tudo isso. Por quê? Porque eu quero me distanciar cada vez mais, né, daquilo que vem me incomodando. Deixa eu ver aqui o negocinho. Olha. Você percebeu? Vai acabar a bateria aqui. Calma aí que é ao vivo. Tá acabando a bateria aqui. Ligou? Ligou? Ixi, pra onde tá? Não, não ligou não. Não ligou não. Acho que ligou. Ligou? Por que não fez? Deixa eu ver. Mas não tá ligando não. Tá bem? Agora foi. Que susto. Será que... Ah, tô online. Estamos ao vivo. É isso aí. Quando é ao vivo, as coisas acontecem normal, né? Não tem jeito. Olha o Luan dando risada. Estamos ao vivo, a coisa acontece. Então, para que a gente possa realmente transformar tudo aquilo que a gente viveu, eu preciso ter coragem de enfrentar tudo isso que eu estou, o quê? Me distanciando. Aí eu estou dando exemplo para as pessoas que têm empresa e ela está com uma certa dificuldade. Só que ela não tem coragem de parar um dia para aprender coisas que ela sabe que ela precisa aprender, para que ela possa criar uma nova estratégia, seja ela de venda, seja ela de marketing, seja ela de estoque, enfim, a realidade de cada um sabe. Isso eu estou falando para uma vida empresarial. Coloca isso na sua vida pessoal. Em vários momentos, quantas vezes você foge de cuidar da sua saúde física e mental? Quantas vezes você faz isso? Você vai fugindo, e aí você vai com distrações, né, desviando tudo isso através do quê? De uma promoção, de uma ação, para o quê? Para eu cada vez mais eu vou fugindo desse desconforto. Então eu busco o quê? Vícios. É uma fuga. Eu fujo exatamente de tudo isso. Para o quê? Para me gerar uma satisfação naquele momento. Por isso que as pessoas falam, né, que se você quer viver uma vida realmente próspera, abundante, você tem que pagar o preço. E para pagar o preço, muitas vezes, você tem que deixar de comer ou viver situações, né, promover ações que vai exigir de você uma certa atenção, um certo foco, né, entendendo que tudo isso porque você sabe o que é essencial para a sua vida. Você sabe o que é importante para você, tendo essa clareza. Quando a gente tem essa clareza, eu começo a enxergar a luz e é para lá que eu vou, independente do que aconteça. E aí, muitas vezes, as ações promovidas por mim, eu vou, mais uma vez, encontrar uma pedra no caminho, eu vou tirar ela do lugar. Vou encontrar outras pedras do caminho e vou tirando. E aí eu percebo que cada vez mais eu estou próximo daquela luz, que era tão pequenininha, que cada vez mais ela está cada vez maior, porque eu venho dando passos. E é isso que a gente muitas vezes não percebe. Eu tenho um grande objetivo. Sabe o que eu faço? Eu quero sair da onde eu estou para ir direto a esse objetivo. Só que primeiro, se for para escalar uma montanha, eu preciso de estrutura física primeiro. E depois uma estrutura mental para poder aguentar
toda essa escalada e chegar no topo da montanha, no alto, no cume. Para você chegar nesse cume, você precisa entender que vai exigir muito desgaste. Talvez você vai faltar o ar, talvez você vai ter fadiga, cãibras, pode desmaiar, enfim, tem várias questões que vai fazer com que você desista desse topo. Só que se você tiver o entendimento que para você chegar no topo, você precisa dar o primeiro passo. É isso que muitas vezes a gente não nos permitimos. Porque muitas vezes eu quero sair de onde eu estou e ir direto para esse cume. Só que tudo se inicia através de pequenos passos. E aí eu vou ganhando estrutura física e mental. Pequenos passos. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas eu vou todos os dias promover ações de avanço na minha vida. Então, pega esse macro, esse grande objetivo, e vai destrinchando, fazendo como ele vai, como se fosse uma pirâmide oposta, e vai deixando ele cada vez menor, vai afunilando. E aí, daquilo que é grande, eu preciso iniciar. Você que não tem o hábito de ler, você que gostaria de ter uma oratória mais persuasiva, um conhecimento mais abrangente, expandir os horizontes do seu intelecto, você precisa entender que a leitura ela vai promover isso para você. E não é num dia, não é em apenas 1 ano, não é apenas 2 anos, isso é constante. Quando você cria o hábito da leitura, você começa a entender, e aí você começa a perceber que talvez tudo que você acreditava começa a ser desconstruído. Por isso que essas lives que eu estou promovendo, elas são para desconstruir o núcleo da sua identidade, sabe por quê? Porque talvez esse núcleo faz com que você viva repetidamente situações de negatividade, situações desgastantes, seja na vida familiar, seja no trabalho. São situações que vão se repetindo. Você precisa desconstruir essa pessoa. O seu ego, talvez seja muito enraizado, o orgulho, a vaidade, a prepotência, a arrogância, tudo isso está no núcleo do nosso ego. E se eu não tenho essa clareza do que eu preciso desconstruir, como que eu vou promover uma ação se eu não tenho nem coragem de desconstruir esse meu eu que muitas vezes eu não tenho coragem de combatê-lo. Então, por isso que a gente está aqui, primeiro, para que a gente possa ter consciência de quais são as principais ações que precisam ser promovidas por mim para que eu possa desconstruir esse comportamento que há muito tempo eu venho tentando e falhando. E é natural a gente falhar. Tudo que a gente vai iniciar, você vai falhar. E aí você precisa entender. A nossa mente, ela processa informações e ela trabalha numa frequência. E aí, o que você... Muitas vezes a gente não tem a paciência de criar a estrutura necessária para o avanço de cada ação que vai ser promovida por mim. As pessoas, como eu falei, ela quer ler. Eu li em 2018, foi o ano da minha virada. Eu virei a chavinha da leitura. Ali eu promovi uma ação naquele ano para que eu possa habituar a leitura. Eu leio todos os dias, eu busco ler todos os dias. Conhecimentos abrangentes ou conhecimentos afunilados, para que eu possa ter cada vez mais entendimento do nosso sistema, do nosso cérebro, que é dificílimo de compreender. São várias coisas todas juntas. Só para vocês terem uma ideia, existem vários livros falando dos nossos neurônios. São bilhões de neurônios trabalhando numa frequência louca, que pega informação, manda informação para o seu corpo o tempo todo. Então não é tão simples você conhecer o sistema responsável pelas suas tomadas de decisões, pelos seus medos, pelos seus anseios, pelos seus objetivos, pelas suas metas, e assim vai. Então eu muitas vezes, para que eu pudesse me tornar esse cara que eu sou hoje, eu precisei iniciar. Então, em 2018, eu li 28 livros, em um único ano. Iniciei e terminei. E não foram livros de 10 páginas. Tive vários livros de 200, 300 páginas. E aí, o que acontece com as pessoas? As pessoas fazem o objetivo, logo de cara ela fala, eu vou ler. Esse ano eu fiz um objetivo meio doido, né? De ler 52 livros, eu não consegui nem metade.
Por quê? Porque é difícil você habituar a leitura numa vida que é muito corrida, frenético. A gente tem muitas coisas do nosso dia a dia. E aí acabam, muitas vezes, se deparando com algumas questões que atrapalham aqueles seus objetivos e meta. Só que é o seguinte, eu não li os 52 livros, o ano está acabando, eu li físico, foram 13 livros, e aí ouvi muito audiobook. No total está dando mais ou menos 30 livros. Faltaram alguns livros e está tudo bem. O que importa? O importante é que para o ano seguinte eu vou renovar essa minha decisão para que eu possa promover ações e fazer metas e objetivos claros que eu consiga realizar, para eu não me sentir nem culpado nem frustrado. Porque, como eu falei, vai reduzindo e drenando a nossa energia. Energia fundamental para promover ações e combater principalmente o nosso eu. Todo tentando viver a mesma situação. Então, não saia do zero para ler 30 livros. Não faz isso com você, porque você vai se sentir mal e aí nunca mais você vai ter ações para que você possa ler, para que você possa criar esse hábito. E aí coloca isso para vários objetivos da sua vida. Então, pega o macro, né? Então, vamos fazer o seguinte. Para eu ler 52 livros, o que eu precisaria fazer? É que tinha livros, nesse ano eu li livros de 450 páginas. É muita coisa, né? Então eu tinha que ler um livro por semana. E aí, na semana, quantas páginas diárias? 30 páginas diárias. Se eu não lesse 30 páginas durante o meu dia, eu não ia promover a ação necessária para ler o livro na semana, que era uma média de livros de 250 páginas. Então, você precisa pegar esse grande objetivo e vai funilando, vai afunilando, vai afunilando, vai afunilando, e entendendo que o microcomportamento vai gerar o macro resultado. Então, esse microcomportamento, você tem que colocar ele em prática para que você possa dar os pequenos passos, promovendo uma estrutura neural, e aí você vai repetindo esses comportamentos, o seu cérebro vai entendendo, ele vai ficando cada vez mais capacitado, e aí daqui a pouco, eu nunca imaginei ler 100 páginas em um único dia. Eu li 100 páginas em 3 horas. Quando você começa a criar o hábito, você começa a ter outras facilidades, porque o seu sistema, ele começa a ler, antigamente eu lia em voz alta, aí você começa a ler com os seus olhos. É muito mais rápido, a velocidade, o seu entendimento, a compreensão, ela melhora. Por quê? Vai criando novas estruturas. E aí você sai da primeira fase, você vai para a segunda fase. E aí você sai da segunda fase, vai para a terceira fase. E aí fica mais fácil promover ações de acordo com aquilo que você tem como objetivo e meta. Mas para isso, você tem que pegar esse objetivo grande e vai afunilando, transformando em pequenos projetos diários. E tudo fica muito mais fácil. Pega isso em todos os seus objetivos e promova pequenos passos. Dentro da filosofia, isso na verdade é uma filosofia oriental, que veio do Japão, mas que veio das diretrizes dos samurais. Eu gosto muito das artes marciais, eu pratico desde jovem. E por que eu gosto? Porque são, naturalmente, as artes marciais, elas fazem com que a gente vai promovendo ações necessárias para que você se torne uma pessoa mais disciplinada. É muito melhor uma pessoa perder 1 quilo mensal do que ela perder 10 quilos em um único mês. Sabe por quê? Porque se ela não criar a estrutura necessária psicológica, depois de um certo tempo, se ela não perceber as ações dela, ela vai ganhar muito mais peso. Por quê? Porque ela não foi condicionada estrutural, mental, né? Ela não criou a sinapse mais forte, mais enraizada, né, em pequenas ações diárias. E aí o que acontece? Vai passando um tempo, o núcleo dela, a raiz do comportamento dela tá ali, a base faz com que ela promova as mesmas ações. Então ela vai comer porcaria, ela vai começar a negociar com ela, e aí aqueles 10 quilos que ela perdeu, ela ganha 11 ou 12. E é por isso que muitas vezes a gente acaba se deparando com algumas questões frustrando, e aí a gente acaba não tendo coragem para enfrentar esses pequenos desafios. Quem está aqui?
Obrigado, Luiz. Luzinete, obrigado. Então, a live já está se encerrando hoje, né? Ela está encerrando agora, daqui a pouquinho. Eu já estou mais de 1 hora, deixa eu ver o tempo. Como eu estou aqui no YouTube, por isso que eu estou abaixando. Ela já tem mais de 1 hora, né? A gente já está falando mais de 1 hora. Hoje só foi um início para que a gente possa realmente promover. No domingo, a gente vai fazer uma live falando de como é formado esses hábitos, né? Porque tem leis que estão dentro dos hábitos, que são leis que, se a gente tiver conhecimento, fica muito mais fácil da gente criar um novo comportamento. Porque para tudo na vida precisa de certas estratégias. E para isso, muitas vezes, eu preciso trazer para a consciência, eu preciso conhecer, né? Dentro da programação linguística, ela fala que tem as etapas, né, de estrutura neural, das habilidades, de algumas competências que a gente vai realizando na nossa vida. Como, por exemplo, você inicia alguma atividade física que você nunca viu e nunca fez nada. Então, você não conhece e nunca viu, nem sabe como que é. Mas você vai na academia e vê lá, sei lá, o nome que é diferente, vamos ver, um Hapkido, poucas pessoas conhecem. Né? Então ela vai para a academia, só que ela nunca viu, só que ela fica curiosa. Então é uma competência inconsciente, porque ela não tem competência para agir e ela não tem conhecimento. Então é inconsciente e é uma incompetência inconsciente. Aí ela começa a atividade ali. Ela começa a praticar esse esporte. Então passou de inconsciente para consciente, só que ela ainda não tem habilidade. Então é uma incompetência. Então é uma incompetência consciente. Ela já está habituada, ela já está vivendo aquilo. E aí ela passa um mês treinando. Aí ela já começa a ter noção daqueles movimentos, daqueles socos, daqueles chutes. E aí ela passou o quê? Aí passou para competência consciente. Ela já vai mudando de nível. Então, primeiro nível, qual é? É uma incompetência inconsciente, eu nem sei o que é. Eu passei para o segundo nível. Eu já sei o que é, mas eu não tenho competência. Então, é uma incompetência consciente. Aí eu comecei a praticar. 1 mês, 2 meses. Aí já passamos por terceiro nível, uma competência que eu já comecei a ter habilidade consciente. As estruturas neurais. E aí a gente vai para uma outra habilidade, que é o que eu estou buscando. Várias lives. Não é tão simples promover live. Eu não sei se vocês já tentaram, mas é desafiador. Você tem que preparar, você tem que fazer inúmeras coisas para que isso se torne uma coisa muito mais fácil de se realizar. E aí a gente passa por uma competência inconsciente. Por quê? Porque eu começo a agir e eu não preciso pensar. Eu não preciso mais pensar para falar, eu não preciso pensar para gesticular, eu vou fazendo de uma forma muito natural e tranquila. Então, é por isso que a gente vem promovendo essas lives, para que isso se torne uma competência inconsciente. Porque o conhecimento eu já tenho, eu já venho passando pelas etapas, principalmente de hábitos. Eu fiz vários cursos da neurociências dos hábitos para entender, porque todos nós somos seres humanos habituados em algo. Por isso que a gente é viciado em um monte de coisa. Por isso que a gente dá atenção para algo que talvez eu nem tenha percepção. E aí eu fico dentro dessa realidade por anos, ou talvez a vida inteira. E aí eu chego lá na minha fase, porque quando a gente está numa vida boa, uma vida tranquila, eu não tenho vontade de promover ações para transformação, porque está tudo bem. E se você vive isso, está tudo bem também. Parabéns para você. Só que essas lives é para aquelas pessoas indignadas, que não estão felizes pela vida que estão vivendo. Não conseguem ter harmonia dentro do lar, porque não tem uma comunicação assertiva com o seu cônjuge. Não consegue ultrapassar a barreira da limitação do seu estado financeiro, porque não tem coragem para promover ações necessárias porque ela já está habituada naquela vidinha, né? E aquela zona de conforto. Lembra que eu falei? Quanto maior o constrangimento, quanto maior o desconforto, a minha mente quer buscar o quê? Distanciar. Então, essas lives é exatamente para isso, para aquelas pessoas que querem promover ações para transformações desses hábitos que estão instalados na sua vida.
Hábitos é tudo aquilo que eu faço de forma individual ou em conjunto, consciente ou inconsciente. E aí o que acontece? Muitas vezes, esses hábitos que eu acabo tendo na minha vida, eles estão ligados aos meus pensamentos que vão gerar comportamento. Eu não sei se vocês sabem, mas a sua fisiologia vai gerar é muito louco. Nosso corpo e mente está totalmente ligado, mas a sua fisiologia, ela manda sinal para o seu cérebro. A partir do momento que mandou o sinal para o seu cérebro, vai gerando esse pensamento. Esse pensamento que você está tendo, ele vai naturalmente gerar um comportamento. E tudo que você faz repetidamente é um hábito. Você que é casado, você que tem filhos, você tem hábitos diários dentro da sua casa, dentro do seu lar. Hábitos de ser uma pessoa mais hostil, hábito de combater, hábito de reclamar, hábito de cobrar, enfim. Tudo isso porque você não consegue perceber. E aí o que acontece com essas pessoas? Ela quer uma transformação na vida dela. Ela reclama das pessoas. Lembra que eu falei que você é responsável por tudo que acontece na sua vida? E aí ela fala, puxa vida, eu já tentei de tudo. Mas ela não tentou de verdade promover ações necessárias para entender quais são os hábitos que ela está vivenciando no seu dia a dia, que faz com que ela viva esses altos e baixos. Opa! Deu um chute aqui. Calma aí, é tudo ao vivo. Isso aí. E aí, o que vai acontecendo? A pessoa reclama de não ter resultados. Ela reclama, pode deixar. Ela reclama... Aqui, ó, você faz isso aqui. Ela reclama da vida, reclama do marido, reclama dos filhos, reclama de todo mundo, mas ela não percebe que os hábitos que estão instalados na vida dela. E aí ela tem dificuldade de superar. Caramba, tá difícil aqui. Aqui, agora vai. Aê! Ela tem dificuldade, né, de entender a realidade que ela vive, culpando sempre o terceiro, só que muitas vezes a responsabilidade é sua. Eu costumo falar, muitas vezes o fato de a gente viver uma vida mais tranquila, que não tem muito desafio, faz a gente viver na inércia. Se você pegar um copo d'água, deixar ele parado durante uma semana, você vai começar a criar limbo. Água parada começa a criar limbo. Se você deixar 2 semanas, aquela água começa a ficar turva. Se você deixar 3 semanas, aquela água começa a criar cor, porque ela está parada. E a vida a nós, seres humanos, diz que, independente de você viver ou não uma patologia, mas doença é naturalmente aquelas pessoas que não promovem ações necessárias para a evolução. Eu acredito muito, fortemente, que o ser humano ele veio para essa existência para crescer, evoluir, seja físico, seja mental, em vários aspectos da vida. É comprovado na neurociência que nós conseguimos criar novas conexões neurais, formando uma plasticidade, uma neuroplasticidade, criando novas conexões para trazer nova realidade para a vida humana. Então, se você quer promover uma transformação na sua vida, você precisa entender que tudo o que você faz vai gerando hábito, principalmente aquilo que se repete. Quanto mais a repetição, mais enraizado esse hábito fica. Pior é você ter a consciência. Se você pegar um peixe, ele só percebe que ele está fora do aquário, ele só percebe que ele está fora da água quando você tira ele do aquário. O peixe ele não tem a percepção que ele está dentro da água. E é assim, muitas vezes, são os nossos hábitos. A gente não percebe, porque ele está tão enraizado, eu acabo promovendo ações que eu acabo acreditando que aquilo não é meu, não faz parte de mim. Como, por exemplo, reclamar. Eu conheço pessoas que reclamam muito. E aí você fala, eu não sou uma pessoa que reclama. Engraçado. Quem já se viu assim?
Obrigado. Valeu, Pamela. Beijão. Para você e a família também. Obrigado. É isso aí. A gente vem promovendo ações para o quê? Para ajudar a sociedade, as pessoas. Esse compartilhamento, ele faz... É isso que muitas vezes a gente acaba não entendendo, né? A gente acaba trazendo primeiro para nós, né? Isso vai enraizando cada vez mais esse conhecimento, trazendo uma visão de mundo totalmente diferente, destruindo quem era eu. Eu venho quebrando, principalmente, a raiz dos meus núcleos, aquilo que eu era muito orgulhoso, aquilo que eu era muito vaidoso, aquilo que eu era muito arrogante, tudo isso. Quanto mais você estuda, aquela frase de Sócrates, que ele fala o seguinte: eu só sei que nada sei. O que isso nos mostra? É pura verdade. Quanto mais você estuda, menos você percebe que você é um cara inteligente. Por quê? Você sabe que existem várias coisas que precisam ser cada vez mais aprimorado. E por isso que esse compartilhamento é importante não só para vocês, mas para mim também. Para ficar, como eu falei, as etapas da evolução desse desempenho, né, do conhecimento, dessa habilidade de falar não só em público, mas de concatenar todas as ideias, deixar tudo bem estruturadinho. Obviamente que a gente tem aqui um script para que a gente possa iniciar, e aí a gente vai discorrendo e vem vindo inúmeras ideias, vários pensamentos, e aí a gente vai trocando essas informações. Eu desde quando eu me conheço por gente, eu vim para esse mundo para promover ações necessárias para ajudar as pessoas a o quê? A criar uma nova realidade. Eu tive esse insight, essa percepção em 2018. E de lá para cá, eu venho estudando cada vez mais, mas não só para ajudar as pessoas, mas sim para desconstruir quem eu era. E todos os dias eu venho fazendo isso. E cada vez mais eu venho me transformando. A transformação ela ocorre nesse comportamento, nessa constância, nessa disciplina. Tendo consciência que você precisa ser uma pessoa diligente. Muitas vezes você não vai estar muito afim, muitas vezes você não vai estar disposto, muitas vezes você não está com paciência, muitas vezes você não vai estar se sentindo apto para realizar. É quando você tem consciência de que quando você está numa fase da sua vida que vai exigir de você essa diligência, que é fazer o que precisa ser feito, mesmo eu estando com algumas questões, mesmo presenciando algumas questões. Eu venho ultrapassando, transcendendo o núcleo daquilo que muitas vezes é um autossabotador. Por isso que a gente precisa entender por que é um autossabotador. Porque a minha mente, é o que eu falei, e eu vou repetindo para que vocês possam entender. Ela faz o quê? Ela vai distanciando o desgaste, o desagradável, o desafiador, o que vai me constrangir. Então, por isso que, naturalmente, eu venho muitas vezes enfrentando esses... Mesmo que muitas vezes eu não estou disposto, não estou afim, não estou isso e não estou aquilo, a gente vem disciplinadamente concretizando todos os nossos objetivos. Esse ano eu fiz os meus objetivos e um deles foi montar um curso online, falando principalmente desses padrões comportamentais e principalmente dos nossos pensamentos. Como eu falei, a fisiologia gera sinais para o nosso cérebro. Nosso cérebro vai gerando sentimentos que faz naturalmente agir. E tudo que você faz repetidamente vai se tornando hábito. E aí pode ser que seja um hábito bom, mas também pode ser que seja um hábito ruim, que vem destruindo, né? E por isso que muitas vezes você é uma pessoa ansiosa, por isso que muitas vezes você é uma pessoa preocupada, por isso que muitas vezes você é uma pessoa irritada, né? Pessoas irritadas têm a ver com ansiedade, enfim, uma pessoa depressiva. Tudo isso atrapalha a nossa vida. Obviamente que existem vários fatores para eu estar depressivo, para eu estar ansioso. Como eu falei, é um estado, não é uma patologia que não se consegue construir uma realidade nova. Eu já presenciei 2 vezes na minha vida depressão, ansiedade, pânico. Já fazem anos que eu estou estruturado emocionalmente. Por quê? Porque cada vez mais eu venho promovendo ações. Porque eu entendi
que o meu fator genético influencia na minha vida, mas a epigenética, o estilo de vida, ele pode alterar as conexões necessárias para que eu possa me tornar um ser humano e essa existência seja uma existência de crescimento, evolução. Por isso que eu falei, se você pegar um copo d'água e deixar ele parado, ele vai virar uma água cheia de limbo, turva, suja, que não dá para ser consumido. A vida é da mesma forma. Uma vida parada, que não tem crescimento, não tem evolução, ela se torna uma vida turva, cheia, e muitas vezes é uma vida que não tem essa percepção da plenitude, né? Não tem essa alegria de viver, não tem energia para promover ações para viver melhor. Então, o objetivo da gente é trazer para as pessoas, principalmente para a consciência, o que realmente vem atrapalhando, quais são os seus principais maus hábitos que precisa ser transformado. E por isso que a gente fez no início do ano, esse curso não é de agora, no início do ano, a gente fez esse curso e eu venho introduzindo algumas aulas lá cada vez mais, porque são conhecimentos que a gente vem adquirindo. E isso ajuda muito, principalmente, vai ajudar para aquelas pessoas que têm essa tendência de pensamentos destrutivos, que têm essa tendência de comer demais, essa tendência que talvez a gente está falando de tendência, mas são os nossos hábitos. Quando eu começo a entender o que precisa ser modificado, aos pouquinhos eu vou criando uma nova realidade. É fácil? Pode ser que sim, pode ser que não. Vai exigir esforço? Vai exigir esforço. Vai exigir desgaste? Vai exigir desgaste. Quando que eu vou conseguir entender que foi esses hábitos novos? Quando eu começar a entender que isso eu preciso transformar em pequenos projetos, em micros comportamentos para que eu busque o meu grande resultado. Então é isso. Amanhã a gente tem outra live. A gente vai falar mais sobre os hábitos. E eu agradeço para vocês que ficaram comigo aqui quase esse tempo todo. Espero de fato ter ajudado as pessoas. E cada vez mais a gente vem buscando os estudos para promover essa troca, né, de energia, de conhecimento, porque a vida da gente só vale a pena, não é só quando a gente está feliz. Quando a gente está feliz, a gente está muito bem, mas quando a gente percebe que nossa vida impacta muitas outras vidas, e a gente vem fazendo isso há algum tempo, desde 2018 a gente vem impactando vidas. Eu tenho certeza que se você vem entendendo cada vez mais de quem é você, você vai conseguir cada vez mais criar uma nova estrutura de um ser humano cada vez melhor. Então, gratidão. Espero vocês amanhã. Amanhã a gente vai iniciar um pouquinho antes. A gente teve alguns probleminhas aqui hoje. Acredito que amanhã a gente vai conseguir às 7 horas. E até amanhã. Um beijo para vocês. Até amanhã, nosso próximo encontro. Obrigado, pessoal, que está aqui no Instagram. Valeu. Espero que vocês tenham gostado. E amanhã tamo junto. O que é?